O sol castigava Canaã. Jacó, um pastor de coração cheio de amor, tinha um carinho especial por seu jovem filho, José. Aos 17 anos, José possuía um espírito puro. Carregava-se com uma confiança serena. Ele também tinha sonhos extraordinários. Nesses sonhos, feixes de trigo se curvavam diante dele. O sol, a lua e 11 estrelas faziam o mesmo. Esses sonhos não eram meras fantasias, eram mensagens de Deus. Elas indicavam um futuro onde José ocuparia uma posição de grande poder. Um futuro onde até sua própria família se curvaria diante dele. José, inocente e confiante, compartilhou seus sonhos com seus irmãos. Ele não compreendeu a inveja que ardia em seus corações. Ele logo aprenderia. Seus irmãos, consumidos pelo ciúme, conspiraram contra ele. O amor dele se transformou em amargura. Os irmãos, com os corações endurecidos, viram José se aproximando à distância. Seu manto colorido, um presente do pai, alimentou a fúria deles. Lá vem o sonhador! Eles zombavam. Eles se lançaram sobre José. Arrancando o manto de seu corpo, jogaram-no em um poço seco. José gritou. Ele implorou por misericórdia. Seus gritos ecoaram no poço vazio, sem resposta. Enquanto ele se sentava encolhido na escuridão, o desespero ameaçava consumi-lo. Mal sabia ele que o destino tinha outros planos. Uma caravana de mercadores ismaelitas passou. Judá, um dos irmãos, viu uma oportunidade de lucro. Ele convenceu os outros a vender José como escravo. E assim, o menino que sonhava em governar foi vendido por 20 moedas de prata. Sua jornada para o desconhecido havia começado. José, agora um escravo no Egito, foi parar na casa de Potifar. Potifar, um oficial do faraó, rapidamente reconheceu a diligência e a sabedoria de José. Ele o colocou como responsável por toda a sua propriedade. José se destacou em seus deveres. O favor de Deus era evidente. A casa de Potifar prosperou sob o olhar atento de José, mas a desgraça logo o seguiu. A esposa de Potifar, consumida pela luxúria, acusou José falsamente. Ela alegou que ele havia tentado seduzi-la. José, apegado à sua integridade, recusou suas investidas. Sua recusa a enfureceu. Ela gritou, suas mentiras ecoando pela casa. Potifar, cego pela raiva e traição, acreditou em sua esposa. José, inocente, mas condenado, foi jogado na prisão. Mais uma vez, a escuridão o envolveu. A vida na prisão era difícil. O desespero se agarrava a José como uma mortalha. No entanto, mesmo neste lugar sombrio, a presença de Deus permaneceu. A reputação de José como um talentoso intérprete de sonhos se espalhou. 2 dos oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, se viram presos ao lado de José. Ambos os homens estavam perturbados por sonhos vívidos. Eles ansiavam por alguém que desvendasse seu significado. José, guiado por Deus, interpretou seus sonhos. O copeiro, ele previu, seria restaurado à sua posição. O padeiro, no entanto, enfrentaria um destino terrível. As interpretações de José se mostraram precisas. O copeiro foi perdoado e voltou para o lado do faraó. José, agarrado à esperança, fez um pedido simples. Por favor, lembre-se de mim, ele implorou. O copeiro, pego no turbilhão de sua recém-descoberta liberdade, logo se esqueceu. 2 anos se passaram. O faraó estava perturbado por uma série de sonhos perturbadores. Ele sonhou com 7 vacas saudáveis, devoradas por 7 doentes. Ele sonhou com 7 espigas de grão cheias, engolidas por 7 murchas. Seu espírito estava troubled. O que esses sonhos significavam para o Egito? O copeiro, lembrando-se de José, finalmente se pronunciou. Ele contou ao faraó sobre o jovem hebreu na prisão que possuía o dom da interpretação. José foi chamado. Ele estava diante do faraó, não mais um prisioneiro.
Com clareza e confiança, ele revelou o significado dos sonhos. 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. Ele explicou. O faraó, impressionado com a sabedoria de José, agiu imediatamente. Podemos encontrar outro como este? Ele declarou. Um em quem está o Espírito de Deus? O faraó nomeou José como seu segundo em comando. Ele recebeu autoridade sobre todo o Egito. O prisioneiro, antes esquecido, era agora o salvador de uma nação. A fome que José previu se estendeu além do Egito, atingindo até Canaã, onde seus irmãos viviam. Movidos pelo desespero, eles viajaram para o Egito em busca de alimento. Eles estavam diante do governador egípcio, sem saber de sua verdadeira identidade. José os reconheceu instantaneamente. Anos de dor e ressentimento surgiram dentro dele. Ele os testou, acusando-os de serem espiões. Ele exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, como prova de sua honestidade. Os irmãos, consumidos pela culpa, se lembraram de sua crueldade. Estamos sendo punidos por causa de nosso irmão José, eles confessaram, sem saber que José entendia cada palavra sua. José não aguentou mais. Ele dispensou seus servos. Eu sou José! Ele gritou. Os irmãos, tomados pelo medo e remorso, só podiam olhar incrédulos. José, com lágrimas escorrendo pelo rosto, os abraçou. Não fiquem angustiados, ele disse. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à sua frente. José, demonstrando compaixão extraordinária, perdoou seus irmãos. Ele os acolheu com suas famílias no Egito. Ele lhes deu terras em Gósen, a região mais fértil da terra. A família, antes dividida por ciúme e traição, estava reunida. Jacó, tomado pela emoção, chorou ao abraçar José. Ele se maravilhou com a providência de Deus, declarando: Eu nunca esperei ver seu rosto novamente, e agora Deus me permitiu ver seus filhos também. José, agora um líder poderoso, havia salvado sua família da fome. Ele havia honrado seu pai e cumprido o propósito de Deus. Seus sonhos, antes motivo de ridículo, haviam se tornado realidade. A jornada de José é um testemunho do poder da fé inabalável. Ele suportou dificuldades inimagináveis, desde o fundo de um poço até os confins de uma cela de prisão. No entanto, em meio a tudo isso, ele nunca perdeu Deus de vista. Ele se agarrou à esperança, mesmo quando cercado pela escuridão. Sua história nos lembra que, mesmo diante da adversidade, Deus está sempre conosco. Ele pode transformar nossa dor em propósito. Ele pode usar nossas provações para nos moldar nas pessoas que Ele deseja que sejamos. Como José, podemos enfrentar momentos de traição, injustiça e desespero. Mas devemos nos lembrar de que Deus tem um plano. Seu plano é sempre maior do que nossas circunstâncias. A jornada de José nos encoraja a abraçar o perdão, a confiar no tempo de Deus e a nunca perder de vista a esperança que está por vir.